Quanto você precisa para vir passar 6 meses aqui em Portugal e começar a sua vida de forma segura, organizada e bem estruturada? Você que está aí no tempo de planejamento, se organizando para planejar, eu organizei aqui as finanças, fui perguntado sobre isso no podcast e resolvi trazer para você, de repente, deixar aqui, chegar com tudo certinho, pensando numa família. Coloquei mais ou menos os nossos custos para auxiliar você. E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon e eu quero compartilhar exatamente isso. Montei uma planilhinha com todos os custos, fiz o custo mensal para o primeiro mês e para os meses normalmente, e fiz uma planilha pensando em 6 meses. Se você não conseguir de repente um emprego em 6 meses, qual o valor, qual o número mágico? Abri inclusive uma caixinha lá no Instagram, @tiomaicon, onde também tenho compartilhado muito dos bastidores e também tenho falado muito disso lá no TikTok. O Portugal Diário e o Tio Maicon também está lá. @Tio Maicon Portugal Diário no TikTok e @Tio Maicon para você acompanhar ainda mais bastidores de como está sendo tudo aí, beleza? Junta a família, prepara a caneta, prepara o caderno, que esse vídeo hoje realmente pode mudar e transformar a sua imigração para Portugal e fazer com que esse sonho realmente saia do papel e se torne realidade, e não que esse sonho ao chegar aqui se torne um pesadelo. O planejamento é fundamental. Vamos a isso, sem enrolar. Hoje é vídeo direto, prático, reto, papo reto para você. Belezinha? Já te convido, inclusive, você que está em Portugal, deixar nos comentários. E você que está pensando em vir para cá aí, já dizer aí como é que está sendo o seu planejamento. Beleza? Mas no capítulo de hoje, quem é lindo já começa com super like. Para você que ainda é o povo lindo, vem para cá que tem vídeo sempre, todo dia, deixando muita dica. Especialmente para você, de manhãzinha, 9h34 no Brasil, 12h34 aqui em Portugal. Vamos começar o nosso capítulo de hoje sem perder tempo. Eu quero começar aqui com coisas do dia a dia, coisas que são básicas. Começando com ela, comida. A gente pensa que quando pensa em mercado, a gente já pensa logo naquele número mágico aí de 150 euros, isso é o mínimo por pessoa. Tá? Então, se sua família tem 3 pessoas, provavelmente o seu custo deve andar à volta ali dos 450 euros. Isso se você for fazer compras de marcas brancas, aproveitando de repente as campanhas de mercado. Tem dia no Pingo Doce, por exemplo, que você compra 100 euros e volta 40. Tem cupons, por exemplo, no Continente, que você compra ali e volta 25 euros, 20 euros. Então, assim, é usando sempre isso, tá? É claro que as compras passam um bocadinho mais. Para você ter uma ideia, nós aqui em casa somos 4 pessoas e a nossa média de compras para casa é de 700 euros. Passa um bocadinho, porque de vez por outra a gente gosta muito do Mercadona, que é um mercado mais caro, tá? Mas é mais ou menos isso aí. Então são 150 euros por pessoa. Se você pensar numa família de 4 pessoas, você vai gastar aí aproximadamente 600 euros por mês de mercado. Se você jogar isso aí para 6 meses, você vai pensar num custo de 3.600 euros só de mercado. 600 euros por mês para 4 pessoas, 3.600 euros por um valor de 6 meses, já coloca na planilha. Se sua família tiver 5, 6, 2, é basicamente adaptar. Belezinha? Já tomou nota? Vamos para o próximo. Porque o próximo ponto é a internet. Para falar com a família, ter um número para de repente conseguir... até para conseguir emprego você precisa ter um telefone aqui em Portugal. E a gente, inclusive, para as famílias quando chegam aqui com o nosso relocation, com o relocation da PD, a gente já faz um plano que é muito legal, onde você consegue fazer tudo junto. Tanto para casa quanto com o seu celular, e fica mais barato. É a forma mais eficiente de se fazer. Então já deixo uma dica bônus para você desde o começo. Quando você desce no aeroporto, caso você não contrate a gente, você pode sempre fazer tudo sozinho, não precisa nos contratar. E se você decidir fazer sozinho, não caia na pegadinha de descer do aeroporto e já ir no guichê que tem ali da Vodafone, fazer um plano de celular. Normalmente eles vão fazer um plano para você e você vai ficar fidelizado por 2 anos num plano que fica bem mais caro sendo feito à parte. Independente de ser comigo ou não, eu quero sempre o seu melhor. Então se organiza. Se quiser fechar a Vodafone, eu também posso vender a Vodafone para você, mas não faz em separado. Faz em conjunto que fica mais barato. E quanto fica, tio Maicon? É isso que eu quero saber. Fica aproximadamente 70 euros. Eu vou pensar que vem você e sua esposa, ou você e seu marido, mais um filho ali, 2 filhos. Então a média vai ficar 70 euros para o seu plano de TV, internet e telefone fixo em casa, junto com 2 cartões, ou chip, como a gente fala no Brasil. Vai dar aproximadamente 70. Isso pode variar 1 euro, tem uma margem de erro de 2 euros para mais ou para menos, pensando nas pesquisas eleitorais. Mas fica mais ou menos por aí, o que vai dar um custo por mês de 70 euros,
E por mês aí vai dar um custo aí de 420 euros. Deixa eu pôr aqui na minha planilha, porque este cálculo aqui eu não tinha colocado. Então vai dar um custo aproximadamente de 420 euros de internet e telefone ao longo de 6 meses de contrato. Você vem com seu filho. Se você não tem filho, vem casal, desconsidera já essa parte e pode pular para o próximo. Mas se você vem com um filho, se seu filho está na idade escolar a partir dos 7 anos na primária, você provavelmente vai pagar a taxa máxima de almoço. A escola em Portugal ela é gratuita, é uma escola de muita qualidade. Talvez, inclusive, por isso você esteja vindo morar aqui, tá? É uma escola muito boa, a gente está muito satisfeito. Mas você vai pagar o almoço. O almoço, sim, você vai pagar. Que vai girar em torno de um pouquinho por dia. A média dá 25 euros por mês por criança. Se você tem 2 filhos, você vai pensar em 50 euros. Eu estou colocando na minha planilha aqui que vocês são 4 pessoas e vêm com 2 filhos, tá? Então vocês vão gastar 25 euros por mês, o que dá 50 euros, né? Já que são 2 crianças. E ao longo dos 6 meses aí, vocês vão ter um custo ali de 300 euros. 150 se for um filho, 300 euros se for 2, deixa eu até adaptar minha planilha aqui, que estava só para um filho. Se você vier com filho abaixo dessa idade, tem um programa do governo onde o primeiro ano de creche ele fica gratuito se você conseguir a vaga. Dependendo de onde você for morar, é muito mais difícil ou mais simples. Quanto maior a cidade, mais ofertas de creche, mas também tem muita criança, então é mais difícil de conseguir creche. Tenha sempre isso no seu planejamento. Nas creches não se paga almoço, via de regra, se for pública, ou se for particular, esse valor pode chegar aí até os 250, 300 euros. Inclusive, nós pagávamos isso de creche na nossa filha, tá? De luz em casa, eu vou colocar aqui luz, isso vai variar muito, porque se você chegar primavera, verão, esses 6 meses é um valor, se você pegar outono e inverno, esse valor pode ser muito maior, tá? Então eu vou colocar aqui uma média anual de 80 euros, dá mais ou menos isso, desde que você não extrapole, fique com o aquecedor ligado o tempo todo, inclusive acho que até parece o meu no cantinho ali. Se você usar muito radiador, se você usar muito ar-condicionado, gastar muita luz, é claro que esse valor vai aumentar imenso. Mas uma média ali dá realmente a volta dos 80 euros, eu acho que é um valor razoável. Por mês você vai gastar 80 e se for em 6 meses você vai pensar aí no valor de 480 euros. É mais ou menos isso de luz para 6 meses. Luz ou luz e gás, tá? Algumas casas é tudo junto, outras casas têm o gás para o fogão e para o aquecedor das águas. Isso varia um pouquinho, mas a média é mais ou menos essa. De água, eu vou contar que você vai pagar só a taxa de água, que via de regra varia entre 19 e 21 euros. Normalmente fica por aí, vai depender de conselho para conselho. Mas no geral eu vou colocar aqui a média de 20, já que normalmente é entre 19 e 21. Você vai pagar então 20 euros por mês. Para 6 meses você vai ter um custo aí de 120 euros. Isso aqui é o básico da vida, só falta um detalhe, que é a casa, tá? Eu vou pensar aqui num aluguel padrão, standard do que vem acontecendo. Uma família de 4 pessoas normalmente vai alugar um T2 ou um T3. Tá? A média, esse valor pode ser menor para as aldeias, para o interior, e pode ser muito maior se você for para o centro de Lisboa. Sem dúvida, esse valor aqui pode chegar a 3, 4 vezes se for para o Algarve. A média de um aluguel hoje em Portugal anda à volta de 900 euros, tá? Então, se você pensar por mês, são 900 euros. Se você pensar em 6 meses de contrato, você vai ter uma despesa de aluguel para esses 6 meses ali de 5.400 euros. Vai dar mais ou menos isso, tá? Então, 900 euros por mês, 5.400 para 6 meses. Porém, quando você chega em Portugal e você vai alugar esse imóvel, você precisa deixar garantias. E qual é a regra, qual é a lei em Portugal para se alugar um imóvel? É que você precisa dar 2 rendas e 2 calções. Essas 2 rendas é o primeiro mês de contrato. Se você está entrando em janeiro, você vai pagar janeiro e fevereiro, sendo que em fevereiro você já paga março. E você sempre paga um mês na frente. Ou seja, na prática, você está pagando o primeiro mês e o último mês de contrato. Quando você for sair, este último mês já fica pago. Isso são as rendas, tá bem? Então, quando a gente fala são tantas rendas, é exatamente isso aqui. Esse valor ele nunca é reembolsável. Ele é usado para quitar o pagamento de uma parcela, de um arrendamento. Tá? Então, são 2, isso é a regra. Mais 2 calções. O que são as calções?
é a garantia de que quando você sair da casa, se precisar fazer uma pintura, reparar alguma avaria, uma porta, alguma coisa, esse valor é descontado. Atenção, diferente da renda que não é reembolsável, ele é usado como mês de aluguel, as cauções são reembolsáveis desde que não haja problema e esse valor não é usado como aluguel. Então, ao fim de um contrato, imaginemos que você deu 2 rendas e 2 cauções, esse mês é o primeiro e último e essas 2 cauções estando tudo ok com o apartamento, você recebe de volta ao fim do contrato. Para além de 2 cauções e 2 rendas, você precisa ter um contrato efetivo, ter um fiador português, os últimos 3 recibos de vencimento e o IRS. Tio Michael, mas eu estou chegando em Portugal, eu não tenho nada disso. Eu, tio Michael, moro em Portugal, vou fazer 7 anos e até hoje não tenho fiador. Como é que a gente consegue contornar? A lei fala que são 2 rendas e 2 cauções desde que você cumpra esses requisitos. Quando você não os cumpre, é preciso negociar de outra forma e conseguir dar uma garantia de que você vai conseguir alugar esse imóvel e cuidar bem dele. Caso falte alguma coisa, você tem uma reserva financeira. O que acontece? Via de regra, oferecem-se mais cauções, porque fica de garantia. Se um dia você falhar uma renda, tem uma reserva ali dentro, tá? Então, normalmente, para quem está chegando a Portugal, não tem IRS, não tem fiador, não tem um contrato, não tem os 3 últimos recibos de vencimento, não está contemplado na lei do arrendamento, oferecem-se normalmente 2 cauções pelo menos, tá? Então, seriam 6 meses no total. Eu estou explicando tudo isso para ficar realmente bem detalhado para você. Sei que essa parte ficou um bocadinho mais longa, mas eu prefiro que você perca um pouquinho de tempo no vídeo do que tenha problema em Portugal depois, tá? Esse é o meu compromisso com você hoje. Então, assim, como é que funciona isso? Isso é o valor do arrendamento, no caso, se a gente está pensando em 900 euros, você vai ter que dar 6 meses, o que daria um total ali, né, de 5.400 euros, só que um mês já é o primeiro mês, então a gente vai descontar isso, já que você já pagou o primeiro mês, você teria que desembolsar ali mais 4.600 euros, tá? Esse valor também seria o mesmo valor para os 6 meses, tá bem? Eu fiz uma contazinha aqui básica para o primeiro mês, assim, tô chegando em Portugal, ainda falta mais uma coisa, né? Tô chegando em Portugal, tem a conta dos 6 meses e a conta de um mês. Tem um custo ainda, tem um investimento que você precisa fazer. Se você vier para cá e morar em Portugal, já tem família, e já tem uma casa onde você vai ficar, tá ótimo, tá? Você vem para cá, vai para casa, anda com a pessoa ali e tenta. O pormenor é que seu filho não vai conseguir ir para a escola ainda, porque você não tem endereço. Então você tem 2 formas de começar a vida aqui em Portugal, vindo de outro país. Você pode contratar um alojamento, né? Fazer uma reserva no hotel. A gente nunca recomenda que você faça uma reserva de menos de 30 dias, é o mínimo do mínimo. Via de regra, a gente leva em torno de 2 meses para fazer todo o trâmite de arrendamento de um imóvel. Então, nunca pense em menos de um mês. As diárias aqui em Portugal, para uma família de 4 pessoas, devem andar ali à volta dos 100 euros, entre 80 e 100 euros. Se você multiplicar isso por um mês, você vai ter um custo ali, um investimento aproximadamente entre 2.000 e 3.000 euros para ficar nesse alojamento e você fazer a sua busca. Normalmente, a gente sempre repete, você pode fazer tudo sozinho. Eu estou aqui trazendo todos os custos para que você se planeje e se organize bem. Ou você tem a opção também, que a gente acha que é muito mais interessante, mas sempre fica a seu critério, de contratar o melhor relocation de Portugal, o relocation da PD. O investimento aqui, em média, gira em torno de 1.000 euros, tá? Para contratar o relocation e você, de onde quer que você esteja no mundo, desde que você tenha um visto de residência ou uma nacionalidade que te permita morar aqui em Portugal, você escolhe a distância já da sua casa e quando chegar aqui, você já vai ter casa alugada, água instalada, luz ligada, internet já na sua casa e pode inclusive ganhar até uma TV, um Smart TV de 32 polegadas de Xiaomi de brinde e quem sabe até uma cafeteira para você tomar o primeiro cafezinho com a gente. É um investimento que vale muito a pena porque tira muito risco de você ter que estar no alojamento preocupado e alugar a primeira coisa, sem conhecer ninguém por aqui, fica muito mais difícil. E fazendo assim, você já chega com o seu número, então você pode conseguir um emprego mais rápido e você já tem um endereço, assim que chegar você já consegue matricular o seu filho na escola. É a forma mais prática, mais segura e mais confortável. Tem esse investimento. O que eu quero é que você coloque na ponta do lápis e veja se esse investimento faz sentido para você e se está dentro da sua condição financeira. Se o tiver, acho que vale muito a pena. Relembrando que você pode sempre fazer tudo sozinho. Mas se precisar do nosso auxílio, já são aí 6 anos fazendo isso e já são milhares de pessoas que chegaram a Portugal desse jeito, começando a vida com o pé direito. Beleza?
Vamos fazer cálculo agora, porque você já viu quanto custa tudo, qual é o investimento inicial de tudo. Não estou contando transporte ainda, falo já disso. No primeiro mês em Portugal, contando com internet, compras, escola, luz, água, aluguel, o relocation e o depósito, tá, de 6 meses ali, você vai ter um custo para o primeiro mês, para começar a sua vida aqui, de 7.320 euros, tá? Dependendo de onde você estiver vendo no mundo, faça a conversão para a sua moeda. Eu vou falar sempre em euro, que é a moeda aqui de Portugal. Se você pensar em 6 meses, contando que em 6 meses você vai pagar 6 vezes de internet, fazer 6 compras do mês, pagar a escola 6 meses, 6 meses de luz, 6 meses de água, 6 meses de aluguel, o relocation você só paga uma única vez, não tem custo mensal, e o depósito também é só uma única vez. O valor total para você chegar aqui em 6 meses e estar confortável, assim, não conseguir trabalho em 6 meses, tio Maicon, qual é o valor mínimo do mínimo do mínimo? Pela planilha que a gente está colocando aqui, é um valor de 15.920 euros, isso sem comprar carro, que você vai fazer tudo caminhando e sem contar também o ônibus, tá? Então, o valor mensal para um mês, 7.320 e o valor total ali seria 15.920. Eu coloquei aqui duas situações ainda, que é a situação de você fazer um passe de ônibus, né, de autocarro. O andante no Porto, ele gira em torno de 40 euros por adulto. Então, se vocês forem vocês dois adultos, vocês vão gastar 80 euros. Por 6 meses, vocês vão gastar aproximadamente 480 euros. Até 23 anos não paga desde que esteja estudando. Então, eu vou entender que seus filhos já estão na escola, que você já alugou a casa à distância. Você não teria esse custo a mais. Atenção! Andante, esse é um passe exclusivo do Porto, por exemplo. Se você vai para Braga, não tem essa modalidade. Viana do Castelo, então, o sistema público é muito ruim. Sou bem sincero. Tá? Não quero vender cidade, não quero vender serviço nem produto para você. Eu quero organizar o seu planejamento. Então, se você vai morar na aldeia e de repente, Tia Michael, eu quero ir para a aldeia, onde você falou que é mais barato, eu quero baixar esse aluguel. Indiscutivelmente você vai ter que comprar um carro porque isso aqui não faz sentido. Então, Tio Michael, qual seria o custo do carro? Eu vou colocar aqui para você o custo mínimo de um carro possível. Ah, tio Michael, eu vi carro de 500 euros na internet. Eu já comprei carro de 500 euros. Eu já mostrei aqui. Tem vídeo público aqui no Portugal Diário. Ah, então quer dizer que são bons, vale a pena? Não recomendo. Dá muita oficina, dá muita manutenção. Você não conhece ninguém, você não tem um mecânico de confiança. É toda hora oficina. E quanto mais para longe você for, se o carro quebra, você vai chamar quem? Aqui não tem um tio, não tem um irmão, não tem um primo, não tem um cunhado, não tem ninguém para te ajudar. Então, é muito difícil. Coloquei um investimento mínimo aqui de 3 mil euros, que é um carro ok. Você vai comprar ali um Clio, um Corsa, um Fiesta, um Focus, um Astra, um carro desses mais simples, que tem manutenção mais barata e que são acessíveis e são carros relativamente confortáveis para você começar a vida em Portugal. Vai dar a volta dos 3 mil euritos, tá? Isso, se você pensar por mês, é um investimento só, em 6 meses também é um investimento só. Tem dois custos variáveis aqui. O seguro, quando você chega em Portugal, o seguro você tem que fazer ele particular, né? Não é como o DPVAT que tem no Brasil, por exemplo. E como é seu primeiro seguro, se você pagar o ano, você vai pagar mais ou menos 400 euros. O primeiro seguro ele é muito caro, tá? Eu estou pensando no seguro para um carro de 3 mil euros, que vai dar mais ou menos de 400 euros. Se você quiser pagar por mês, existe a possibilidade. Normalmente fica 50 euros por mês. Não é que você vai dividir 400 por 12, atenção. Se você pagar o ano é mais barato. Por mês gira em torno de 50 euros. E se você for pagar ali os 6 meses de contrato de seguro, você vai pagar aproximadamente 250 euros. Tá? Quanto mais vezes você dividir, mais caro o seguro do carro fica. E eu vou colocar que você vai gastar aproximadamente 150 euros por mês de combustível. Vai dar mais ou menos isso. Vai levar a criança na escola, vai para o trabalho. Ai, tio Maicon, acho esse valor absurdo, vou gastar muito menos. É só tirar isso aqui. Se você gosta de caminhar, gosta de bicicleta, é só baixar esse valor. Ai, tio Michael, eu vou gastar muito mais. Teve mês que eu aqui na minha empresa eu gastei 1.500 euros. Mas o meu caso ele é um caso muito particular. Eu busco casa para cliente. A gente tem uma frota de carros para gerir, totalmente diferente de uma situação do dia a dia de ir para a escola e ir para o trabalho. Mas eu acho que essa média de 100 a 150 é uma média razoável. Então você vai gastar aproximadamente aí entre 600 e 900 euros de combustível para 6 meses, tá? É mais ou menos esse o cálculo. Então assim, é mais ou menos esse valor aqui. Pode variar um pouquinho a mais, pode variar um pouquinho a menos. O que eu quero trazer nesse conteúdo para você aqui
uma planilha de organização. E eu quero que você entre agora aí, você que de repente não está em Portugal ainda, acesse o site do mercado, pingodoce.com, pingodoce.pt, Continente, Mercadona. Você consegue de repente fazer uma lista de compras e ver quanto você gastaria no mercado. Acesse de repente os sites das internets, você consegue, das companhias Mel, Nós e Vodafone, você consegue ter ali acesso também a isso. As luzes aqui tem várias companhias, a gente consegue também fazer a cotação da melhor para você, mas esse é mais ou menos o investimento inicial. Eu fiz aqui uma planilhinha, vou até deixar lá no Instagram, tá? Então quem quiser de repente ver para pegar essa planilha toda aí, chega lá no Instagram, @tiomaicon. Também vou partilhar lá no TikTok, @tiomaicon_Portugal Diário, para você acompanhar tudo. Agora me conta aí embaixo nos comentários o que é que você achou. Estava mais ou menos dentro da sua expectativa? O meu cálculo ali girava sempre em torno dos 10 mil a 15 mil euros, é mais ou menos isso. Foi mais ou menos com isso que eu me programei para esse período, na altura que eu vim, né? Vim com valor de reserva, depois tinha mais valores por mês. E eu acho que esse é um valor seguro, mas claro, isso varia sempre de acordo com muita família, tá? Tem família que gasta esses 15 mil no primeiro mês. É muito relativo. Belezinha? Se quiser contratar o nosso serviço, sempre repito, esse conteúdo de hoje ele não é para vender serviço para você, ele é um conteúdo informativo e você pode sempre, claro, fazer tudo sozinho. Mas se você não quiser e quiser o nosso auxílio, já são aí mais de 6 anos ajudando milhares de pessoas a conseguir chegar aqui em Portugal com tudo pronto e transformar o sonho de morar em Portugal em realidade. Se quiser contratar, nossa equipe está aqui, somos quase 20 pessoas ao todo para transformar tudo isso em realidade, mais 351-935-504-230, ou vai lá no nosso site www.portugaldiarioimóveis.com, onde você pode ter mais informações. Pelo WhatsApp você entra em contato com a nossa equipe e lá no site você consegue ter mais informações. Lembrando que esse valor do relocation aqui é uma média, esse valor ele varia de acordo com a cidade. Lá para o Algarve, por exemplo, é diferente, para Lisboa é diferente, mas é mais ou menos para você ter uma média. Belezinha? Mais um capítulo compartilhado com você. Te convido agora para terminar esse vídeo. Aqui você deixa nos comentários aí o que é que você achou de tudo isso, o que é que você achou dos valores, se eu estou aqui falando um monte de besteira, ou se você concorda, quais são os seus custos, e deixa as informações aí, porque certamente vai ajudar muita gente. Beleza, meu povo? Nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like, já se inscreve se não é inscrito. Vem para cá que tem vídeo sempre, todo dia, compartilhando muita e muita dica, especialmente com você e sua família. Então esse foi o capítulo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia, até amanhã. Tchauzinho.